Tá gravando, então. Então, na aula de hoje a gente vai estudar variáveis aleatórias. Eu passei 2 vídeos do YouTube para vocês assistirem. Eu acho que esses vídeos já dão uma quebrada no gelo, mas já dá para ter uma ideia do que eu vou falar hoje. Então, quem não assistiu, eu recomendo que vocês assistam, tá? E na aula de hoje a gente vai falar de variáveis aleatórias discretas. Aí, provavelmente, depois da P1, a gente vai falar de variáveis aleatórias contínuas. Então, o conteúdo até a P1 vai ser o capítulo 1 e o capítulo 2, aproximadamente, tá? Então, a gente vai ter 3 aulas de variáveis aleatórias discretas, né? Aí a gente vai ver primeiro aqui, eu vou mostrar para vocês qual uma das motivações de a gente estudar variáveis aleatórias, né? Então, vamos ver 2 experimentos aqui. No experimento A da esquerda, observe aqui, ó, eu jogo uma moeda, pessoal, até obter cara, tá? Então, quando eu obtenho cara, eu paro de jogar. Ou seja, eu posso obter cara se eu jogar uma vez, né? Se eu jogar somente uma vez, vai ser cara. Se eu jogar 2 vezes, eu tenho que jogar o quê, pessoal? Coroa e cara. Se eu jogar 3 vezes, tem que ser o quê? Coroa, coroa e cara, tudo bem? Aí eu digo também que a probabilidade de você obter cara, né, é Pzinho. Aí agora eu pergunto para vocês, qual a probabilidade de eu jogar moeda exatamente N vezes? Vou deixar vocês responderem, pessoal. Qual a probabilidade de eu jogar cara exatamente, de eu jogar moeda exatamente N vezes? Seria N vezes P? Não, é porque, por exemplo, aqui, né, para jogar moeda N vezes, por exemplo, já fica esquisito, né? Se você eu falar para você que o Pzinho é meio, né? Aí já fica esquisito porque o N seria 3, por exemplo. Eu poderia escolher o N4. Aí, ou seja, qual a probabilidade de jogar moeda 4 vezes, de acordo com o seu raciocínio, seria 4 vezes meio, que daria 2. Então você vê que já não está muito, já está esquisito, né? E aqui eu estou falando, quando eu quero jogar moeda 4 vezes, né, eu estou querendo fazer o quê? Eventos independentes, né, que eu estou fazendo a interseção. Alguém tem mais alguma sugestão? Né, porque se eu quero jogar moeda... Esse número não seria meio que aleatório, até dado o título da matéria, porque você pode dar a sorte de sair uma cara logo na primeira, como pode dar o azar se eu sair uma cara daqui a 100 vezes. Então, Isso. é meio que... É exatamente, é por isso que você quer, tipo assim, você não pode dizer exatamente que vai sair uma cara na enésima jogada, entendeu? Mas você pode calcular a probabilidade de cair uma cara na enésima jogada, entendeu? Da mesma forma, num dado, você não vai poder dizer que o dado vai cair o número 5 na próxima jogada, mas você pode dizer o quê? Que a probabilidade de cair um 5 é um sexto, entendeu? Aí aqui eu digo para você que a probabilidade de obter cara é P. Aí eu estou perguntando qual a probabilidade de eu jogar a moeda um total de N vezes, dado que se eu obtenho uma cara, eu paro de jogar. Então, olha só, pessoal, para eu obter uma cara, para eu jogar moeda N vezes, eu tenho que ter obtido o quê? Eu tenho que ter, vê se você concorda, eu tenho que ter obtido coroa N vezes. N menos uma vezes, né? Aí, por último, eu obtenho o quê? Uma cara. Faz sentido isso? Faz. Então, como a probabilidade de obter coroa é 1 menos P, dado que a probabilidade de obter cara é P, a probabilidade de obter coroa, de obter N menos 1 coroas, vai ser o quê, pessoal? 1 menos P elevado a N menos 1. Vezes o quê? Vezes P, que é a probabilidade de obter cara na última jogada. Faz sentido isso?
Mas... Alguma dúvida, pessoal? Então, olha só o problema B, né? Eu faço um curso na faculdade até passar, tudo bem? Quando eu passo, eu paro de fazer o curso. Aí eu digo para vocês que a probabilidade de passar no curso é Pzinho. Aí eu quero saber qual a probabilidade de eu fazer o curso exatamente N vezes. Aí a gente faz igual a gente fez ali, né? Que é o que? Eu não passo, né? Uhum. Aí daria N-1. Eu não passo N menos uma vezes, né? E eu passo na última vez. E como a probabilidade de passar é P, a probabilidade de não passar é 1 menos P. Então vai ficar exatamente o quê? 1 menos P. N menos 1 vezes Pzinho. Então você vê o que acontece aqui. Você vê que são dois problemas bem diferentes, né? Um trata de passar na matéria e outro problema trata de você jogar uma moeda. Mas você vê que no fundo, vocês concordam que o problema é o mesmo? Uhum. Então tem vários problemas que aparecem em probabilidade, né, que eles, por exemplo, outro problema similar a esse seria eu jogo um dado N vezes. Quando eu obter, aí eu falo, se eu obter um número par, eu paro de jogar. Né? Aí eu quero saber qual a probabilidade de eu jogar N vezes. Né? Então tem vários problemas que são, a princípio, diferentes, mas na essência eles são o mesmo problema. Aí, aí o que a gente faz? Né? Até relacionado um pouco com programação. Né? A gente vai simplesmente dizer que esse tipo de problema aqui, vocês vão ver, né, isso aqui, esse tipo de problema que você joga tantas vezes, aí você para de jogar quando obter exatamente o que você quer, a gente vai chamar isso de variável aleatória geométrica. Tá? Aí o que acontece? Quando você... Aí o objetivo é você estudar bem o comportamento da variável aleatória geométrica como se fosse uma função que você faz, que você estuda muito ela e sabe bem ela. Então você tem uma função que estuda bem e sabe tudo sobre a variável aleatória geométrica. Por quê? Aí quando você observar que um problema tem essa característica, você simplesmente falar isso aqui é uma variável aleatória geométrica, aí pronto, você já sabe tudo sobre o problema porque você já estudou variáveis aleatórias geométricas, entendeu? Então, um dos objetivos de a gente estudar variáveis aleatórias é porque os problemas são muito parecidos entre si. Aí o objetivo é exatamente você reutilizar tudo que você já estudou sobre aquele problema. Aí, ao invés de estudar cada problema do zero, você simplesmente vai falar, essa aqui é variável aleatória geométrica. Então, eu já posso usar tudo que eu já sei sobre variável aleatória geométrica para descrever esse problema. Entenderam a ideia, pessoal? Uhum. Então, essa aqui é a ideia essa é a motivação que eu apresentei para vocês de variáveis aleatórias discretas, tá? E o que acontece é o seguinte, em muitos modelos probabilísticos, o resultado já é numérico. Né? Por exemplo, se você tem a leitura da temperatura de uma pessoa, se você tem o valor, né, das ações de uma determinada empresa ou de uma determinada sociedade anônima, por exemplo, né, esse valor dessa ação, o valor da temperatura, já é um valor numérico. Mas o que a variável aleatória vai fazer também? Ela vai converter, né, os elementos de um espaço amostral para um valor numérico. Né? Aí vamos ver aqui, ó. Por exemplo, imagine que você tem esse espaço amostral aqui dessa figurinha ômega. Aí nesse espaço amostral ômega vai ter um elemento que é o ômega 1. Aí tá vendo? Aí eu aplico esse x, que é a minha variável aleatória em ômega 1, que pode ser numérico ou não. Aí eu vou converter esse x ômega 1 para esse pontinho aqui em amarelo. Ou seja, eu converto um elemento do meu espaço amostral para um elemento na reta real. Tá? Aí, novamente, aqui, esse elemento ômega 2, eu posso converter ele para esse mesmo, por exemplo, elemento, né? Para esse mesmo valor mapeado por esse ômegazinho 3 aqui, tá vendo? Então, o x de ômega 3 e o x de ômega 2 irão ser mapeados para o mesmo ponto na reta real. Aí esse x aqui é a variável aleatória
que irá converter um elemento do meu espaço amostral, tá? Tá vendo? O ômega pertence ao ômegazão. Então, o xão vai converter meu ômegazinho, que é um elemento do espaço amostral, para o elemento na reta real, tá? Para um elemento numérico. Então, vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai facilitar. Né? Por exemplo, imagina, esse aqui é um exemplo bem simples de variável aleatória, tá? Então, meu experimento consiste em 2 jogadas de um dado de 4 lados, tá? Então, meu espaço amostral pode ser o quê? Né? Aí o livro montou essa matrizinha, né? Porque que vai representar exatamente o meu espaço amostral. Aí, por exemplo, um dos elementos desse espaço amostral, né, que eu jogo um dado de 4 lados 2 vezes, vai ser o quê? 2 e 3, tá vendo? 2 na primeira jogada e 3 na segunda. O outro elemento vai ser o quê? Vai ser 4 e 2. Aí, tá vendo? Nesse exemplo, que é um exemplo retirado do livro, eu digo o seguinte, que minha variável aleatória xão, ela vai fazer o quê? O máximo das 2 jogadas do dado. Máximo das 2 jogadas. Né? Então, você vê que aí essa variável aleatória vai, né, associar ao elemento 2 e 3 do espaço amostral. Qual é o elemento da reta real? 3, tá vendo? Aí eu tenho o elemento 4 e 2 da reta real, tá? Aí qual é o elemento da minha reta real que eu vou associar ao elemento 4,2 do espaço amostral? Vai ser o quê? Vai ser o número 4. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Por enquanto não. Aí, por exemplo, né, se eu considerar só no espaço amostral, pessoal, qual a probabilidade de eu obter o número 1,4? Seria 1/16, né? Isso, 1/16. Né? Aí agora, qual a probabilidade isso aqui que a gente vai ver com mais detalhe no futuro, né? Aí eu pergunto assim, ó, qual a probabilidade da minha variável aleatória x assumir o valor 4? E aí, Guilherme, qual a probabilidade da variável aleatória x assumir o valor 4? Não tenho certeza, professor. Mas dá um chute aí. 1/4, talvez. Não. Por que 1/4? Porque é um dado de 4 lados, né? Mas como é variável aleatória, acho que não é isso. Não é só isso, né? Não. Alguém, Lucas, ou Lucas, tem 2 Lucas. Algum dos Lucas tem alguma sugestão? Não, na verdade meu chute era igual ao do Guilherme mesmo. Eu não sei não, professor. Aí você tem que voltar para o espaço amostral para ver quais valores do meu espaço amostral que vão ser mapeados para esse valor de x igual a 4. Vocês concordam que todos esses valores que eu vou pintar aqui, eles vão ser mapeados para o valor de x igual a 4? Ou seja, né, tipo assim, aqui tá vendo, vou começar da esquerda, né? É o 1,4, né? 2,4, 3,4 e 4,4, né? Tá vendo? Aí aqui é 4,4, né? Ou seja, 4 na primeira jogada e 4 na segunda. Aí esse aqui é 1,4, tá? Aí aqui é 3,4, né? Aqui é 4,3, né? Aí aqui é 4,1. Vê se vocês concordam que todos esses elementos que eu pintei de azul, eles vão ser mapeados no número x igual a 4, porque eu estou escolhendo o máximo das 2 jogadas. Sim, faz sentido. Então, para determinar, pessoal, qual a probabilidade de obter
que minha variável aleatória assuma um determinado valor, com probabilidade x igual a 4, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para o espaço amostral e analisar quais valores do meu espaço amostral que vão ser mapeados para esse valor x igual a 4 que eu quero. Aí depois eu simplesmente o quê? Somo a probabilidade de todos esses valores. Então, como na verdade a probabilidade de cada um desses elementos é 1 sobre 16, e eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A probabilidade de x ser igual a 4 vai ser o quê? 7 sobre 16. Então eu tive que voltar para o meu espaço amostral, ver quais elementos do meu espaço amostral que vão ser mapeados em x igual a 4 e somar essas probabilidades. Faz sentido? Guilherme, não seria só 4 sobre 16, não, porque ali em cima é 1, não, ali em cima é o y, não? Então, aqui, por exemplo, esse aqui, ó, o segundo aqui, é o que eu estou falando. Minha variável aleatória x, ela vai ser calculada como o máximo das duas jogadas do dado. Por exemplo, essa segunda aqui é o que, pessoal? 2,4. Aí o máximo das duas jogadas é o quê? É 4. Aí esse terceiro aqui é o quê? 3,4. Aí o máximo Tá. Entendeu? Eu li errado ali, perdão. Né? Aí se eu quisesse, por exemplo, saber qual a probabilidade do x ser igual a 3, ser igual a 2, né, pessoal? Aí eu pegaria esse cara aqui, ó, que é 1,2, 2,1, né? E não, esse aqui é 1,2, 2,2 e 2,1. Né? Porque o máximo das duas jogadas vai ser 2. Aí, como eu tenho 3 elementos que são mapeados em x igual a 2, a probabilidade de x ser igual a 2 vai ser o quê? Vai ser 3 sobre 16. Beleza? Vou para o próximo, então. Aí, um outro exemplo aqui, tá vendo que eu vou converter, que eu vou mapear um valor não numérico para um valor numérico da minha variável aleatória, vai ser o quê? Eu jogo uma moeda 5 vezes, pessoal, e a variável aleatória x, ela vai me informar, ela vai mapear essa sequência das 5 vezes que eu joguei um dado, uma moeda, para o número de caras na sequência. Tá vendo? Aí aqui, por exemplo, o elemento do meu espaço amostral aqui, eu botei o quê? HH, né? TTT, ou seja, cara a cara, coroa, coroa, coroa. A minha variável aleatória x, né? Ela vai mapear o quê? Esse XHH, TTT para 2, porque é o número de caras na sequência. Né? Aí o X THH, TH vai mapear o quê? Vai mapear, né, essa sequência para 3, porque eu tenho exatamente 3 caras aqui. Beleza? Então você vê que nesse exemplo eu estou mapeando um elemento do espaço amostral que não é numérico por um valor numérico, tá vendo? Dentro desse espaço amostral eu tenho a sequência aqui que eu estou pintando de verde, né? Que é uma sequência de 5 jogadas de um dado que não é numérica, aí eu simplesmente mapeio para o valor 2. Né? Então, vamos fazer aqui rapidinho. Né? Aí nesse caso aqui, só para a gente trabalhar um pouquinho, né? Você tem esse experimento com 2 jogadas de um dado, né? Esses exemplos abaixo são também exemplos de variáveis aleatórias, né? Aí você tem 2 jogadas, né? A soma das 2 jogadas vai ficar com qual valor, pessoal? Se eu tenho 1,2, tá vendo? Aqui estou fazendo o quê? Eu estou fazendo 2 jogadas de um dado. Aí eu quero saber, né, essa variável aleatória que faz a soma das 2 jogadas vai mapear essas 2 jogadas de um dado para qual valor? 3. 3, né? A segunda aqui, o número de 6 em 2 jogadas. 0. 0, né? E segunda jogada ao quadrado. 25. 25, tá vendo? Então, pessoal, aqui eu tô...
essa variável aleatória, né, eu tenho, né, então eu estou jogando duas jogadas de um dado, então tem vários elementos aqui dentro, tá vendo? 1,6, 6,1, 3,2, 1,1, e essa variável aleatória simplesmente vai pegar esses elementos e vai jogar aqui na reta real, tá? Aí, por exemplo, esse valor aqui, 3,5, ele vai ser mapeado para qual valor? Ele vai ser mapeado para o valor 25. Né? Aí essa função de massa de probabilidade aqui, né, é exatamente uma descrição da minha variável aleatória. O que essa função de massa de probabilidade vai fazer? Para cada um dos possíveis valores que o meu x pode assumir, ele vai simplesmente dizer qual a probabilidade de cada x acontecer. Né? Tá vendo? Aí a notação é o seguinte, eu coloco um P, aí subscrito aqui eu coloco x, tá vendo? Para dizer que eu estou me referindo à variável aleatória x. Aí esse x aqui dentro eu coloco o quê? É a probabilidade do x assumir esse x, tá vendo? É por isso que eu coloco aqui, ó, Pzão de x igual a x, ou seja, a probabilidade do x assumir o valor x. X assumir o valor x. Aí eu uso essa notação para facilitar a minha vida, tá vendo? No subscrito aqui eu coloco a variável aleatória x para dizer que eu estou me referindo à variável aleatória x. Aí eu coloco x entre parênteses, porque eu estou interessado em saber o quê? A probabilidade da variável aleatória x assumir o valor de x. Aí como a gente vai saber a probabilidade da variável aleatória x assumir o valor x? Aí como eu falei para vocês, né, o que vocês vão fazer? Vocês vão sempre voltar e olhar para o espaço amostral e ver quais são os valores do meu espaço amostral que vão ser mapeados na variável aleatória x. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Então, eu tenho uma variável aleatória uniforme, tá? Né, da jogada de um dado de 6 lados. Esse caso é bem tranquilinho, né? Porque o meu espaço amostral ele é numérico, tá? É uma variável aleatória uniforme. Então, vamos pensar assim para ficar mais interessante. Imagina que eu tenho uma jogada de um dado de 6 lados e minha variável aleatória x, ela vai ser exatamente, né, a minha variável aleatória, vou mudar o exemplo aqui. Espera aí que o telefone está... Só desligar aqui. Só um segundo. Eu acho que está tranquilo agora. Então, pessoal, aqui eu tenho... Imagine que minha variável aleatória ela vai pegar o resultado que eu vou obter em um dado e vai pegar aquele resultado, né, que é o ômega, que é o resultado do dado, né, é o elemento do meu espaço amostral, e vai levar ao quadrado. Tá? Então, se eu obtenho o valor de 1, de 6 num dado, né, o valor da minha variável aleatória vai ser o quê? Vai ser 36. Tá? Então, quais são os possíveis valores, pessoal, que minha variável aleatória pode assumir? Minha variável aleatória está pegando o resultado de um dado, tá? Então, meu espaço amostral são os resultados da minha jogada de um dado, e eu quero saber, e a variável aleatória está pegando esse valor e elevando ao quadrado. Aí, quais são os possíveis resultados da jogada desse dado? Bom, da jogada do dado é de 1 a 6, né? Isso. Aí eu levaria ao quadrado cada um. Isso, então vai ser o quê? Vai ser, né? Vai ser 1 ao quadrado, né? Vai ser 2 ao quadrado, 3. Os possíveis resultados possíveis valores da minha variável aleatória. E qual vai ser a probabilidade de obter x igual a 4?
Seria um sexto, né? Ou não? Seria um sexto, por quê? Mas como você sabe? Porque você vê assim, qual o elemento do meu espaço amostral que vai me gerar o valor de x igual a 4? Vai O ser 2. 2. Vai ser 2. E qual a probabilidade do 2 acontecer? Um sexto, né? Então a probabilidade de obter meu x igual a 4 vai ser um sexto. A mesma coisa você faz para o 9, né? Qual a probabilidade do meu x ser igual a 9? Vai ser a probabilidade. Aí você tem que pensar qual o valor do meu espaço amostral que me gera x igual a 9? Vai ser exatamente quando eu obtenho 3 no dado. E qual a probabilidade de obter 3? É um sexto, tá? Então você vê aqui que essa aqui que é a minha PMF, né? Que é o quê? Para cada um dos possíveis valores da minha variável aleatória, eu indico qual vai ser a probabilidade dela acontecer. Tá? E nesse caso é uma variável uniforme, por quê? Porque para todos os possíveis valores da minha variável aleatória, né, o valor é o mesmo, que é igual a um sexto. Ou seja, você não vai ter um valor que é mais provável do que outro. Tudo bem, pessoal? Beleza. Aqui aqui, tá vendo? Eu tenho um outro exemplo simples que eu tenho uma moeda justa. Só que o resultado, né, o resultado desse experimento, né, ou seja, meu espaço amostral aqui ele é não numérico, ou seja, porque meu espaço amostral ele vai possuir o valor de cara ou ele vai possuir o valor de coroa, né? Aí eu faço a seguinte associação, tá vendo? Eu escolho para cara, eu escolho que eu mapeio o valor de cara do meu espaço amostral para x igual a zero. E eu mapeio o valor de coroa para x igual a 1. Então, essa é uma escolha que eu faço. Aí eu estou interessado em saber o seguinte, qual a probabilidade de obter x igual a zero, pessoal? É meio, né? Meio, por quê? Porque eu vejo assim, qual elemento do meu espaço amostral que é mapeado em x igual a zero? É cara. E qual a probabilidade de cara acontecer em uma moeda justa? É meio. Então, a probabilidade de eu ter x igual a zero vai ser exatamente a mesma probabilidade de obter cara na minha moeda. Então, para obter os valores da minha PMF, eu simplesmente vejo quais valores do meu espaço amostral que são mapeados para o meu valor da minha variável aleatória de interesse. Né? Aí aqui eu indico esse procedimento. Ó. O procedimento para se calcular a PMF de uma variável aleatória x é bem direto. O que eu faço? Para cada valor x da minha variável aleatória, eu tenho que obter todos os possíveis resultados do experimento que dão origem ao evento x igual a x. Pessoal, acho que tem um microfone aberto que está dando algum efeito aí. Tá? Então, para cada x pertencente, né, o conjunto de possíveis valores da minha variável aleatória, eu tenho que obter todos os possíveis resultados do meu experimento, do meu espaço amostral, que vão ser mapeados no meu x de interesse. Aí eu vou adicionar todas essas possíveis probabilidades desses valores do meu espaço amostral que são mapeados no meu x. Beleza? Faça esse exemplo para mim, por favor. Eu jogo uma moeda, eu jogo, eu faço isso, eu jogo uma moeda duas vezes de forma independente e o meu xão é o número de caras obtidas em duas jogadas independentes de uma moeda justa. Eu quero saber qual a PMF do meu xão, da minha variável aleatória x. Vou dar uns 3 minutos para vocês fazerem esse exemplo, por favor.
Quais possíveis valores de x, pessoal? De x seria 0, 1 e 2, né? Isso, então eu coloco aqui, tá vendo? X1, subscrito x, né? Então ela vai poder, vai poder ser, né, x igual a 0, quer dizer, x igual a 0, x igual a 1 e x ser igual a 2. Qual a probabilidade do meu x ser igual a 0? Os elementos do meu espaço amostral são o quê? Cara a cara, né? Coroa e coroa. Cara e coroa e cara. Né? Aí vamos lá. Para quais elementos do meu espaço amostral eu vou ter meu x igual a 0? Quarto. Eu vou ter. A única chance de eu ter x igual a 0 vai ser, vai ser se o meu resultado do meu experimento for coroa e coroa. E a probabilidade de eu obter coroa e coroa vai ser o quê? 1/4. Tá? Então a probabilidade de eu ter x0 igual a x igual a 0 vai ser igual ao quê? 1/4. Tá? Aí qual a probabilidade de eu ter x igual a 2? Ou seja, duas caras, né? Vai ser, a única chance vai ser obtendo no meu experimento cara e cara. E a probabilidade de obter cara e cara no meu experimento é 1/4. Então a probabilidade de obter 1/4 de obter x igual a 2 vai ser igual a 1/4. E qual a probabilidade de obter x igual a 1? 2/4. Vai ser 2/4 que vai ser igual ao meio, né? Por quê? Porque eu tenho dois elementos do meu espaço amostral que são mapeados, né, em x igual a 1. Ou seja, HT e TH, cada um deles tendo probabilidade de 1/4, são mapeados em quê? Em x igual a 1. Tá? Então, por isso que eu obtenho meio para x igual a 1. Tá? Então, aqui eu botei, tá vendo? É 1/4 x é igual a 0, tá? E 1/4 para x igual a 2. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui, até aqui? Todo mundo entendeu? Se alguém não entendeu, a hora é essa de perguntar, pessoal. Né, outro detalhe interessante a observar, né, que você sempre vai ter, como vocês podem imaginar, né, da propriedade da normalização, que o somatório da minha PMF para todos os possíveis valores de x vai ser o quê? Vai ser 1. Então, eu tenho o somatório de x, tá vendo, pertencente ao x, e que eu tenho o somatório acima é para todos os possíveis valores numéricos do x. Né? E como os eventos x igual a x são disjuntos entre si, se eu estou interessado, por exemplo, na probabilidade do meu x assumir determinados valores numéricos, eu simplesmente faço o somatório, né, da minha PMF Pzinho de x para todos os possíveis valores de x que estão nesse conjunto. Tá? Essa propriedade vai ficar mais clara no exemplo abaixo. Tá? Então, tentem fazer esse exemplo para mim, pessoal. Novamente, eu estou jogando uma moeda 2 vezes.
Então aqui eu quero saber qual a probabilidade de obter pelo menos uma cara. Qual vai ser, pessoal, a probabilidade de obter pelo menos uma cara? E se uma cara inclui também se fosse caísse 2 vezes cara? Sim, é porque pelo menos, então é como se fosse maior ou igual, entendeu? Maior ou igual a 1. Quartos, não. Então, Oi? 3/4. Isso, 3/4, né? E essa análise vai vir exatamente dessa equação 3, tá vendo? Porque meu Szinho aqui, tá vendo? O que eu tô querendo saber? Eu quero saber qual a probabilidade do meu Xzinho, tá vendo? Qual a probabilidade do meu Xão, né? Ser o quê? Ser 1 ou 2, né? Né? Aí o que eu vou fazer? Aí eu vou fazer o somatório, né? Onde o meu S pode assumir os valores de quê? De 1 ou de 2. Então vai ficar o quê, pessoal? Vai ficar, ó, P de x de 1 mais P de x de 2. Aí a gente já viu que o P de x de 1 é meio e o P de x de 2 é 1/4. Então vai ficar o quê? 1/4 mais 1 meio. Tá vendo? Aí tá vendo aí, aí só eu repeti a PMF que a gente obteve anteriormente. Aí tá vendo, esse aqui é o meu x, né? Meu Szão é o quê? Os valores de x que são maiores ou igual a 1. Aí eu simplesmente vou fazer o somatório o quê? De x igual a 1 até x igual a 2. Tá? Aí substituindo na minha PMF P de x vai ficar o quê? Meio mais 1/4. Que é dar 3/4. Alguma dúvida? Lucas, alguma dúvida, Lucas? Pra mim essa parte aí tá tranquila, por enquanto. Pra mim também. Beleza, então a probabilidade do x ser maior ou igual a 1 deu 3/4, né? Aí a gente usou essa propriedade aqui. Se eu estou interessado num conjunto de possíveis valores do meu x, né, que eu vou chamar de S, o que eu vou fazer? Eu simplesmente faço o somatório em que x vai poder assumir todos aqueles valores. Tá? Aí nesse caso, todos possíveis. O S foi o quê? Foi o x assumindo os valores de 1 e de 2. Tá? Aí agora, pessoal, a gente já viu o básico de variáveis aleatórias, a gente vai começar a ver os tipos de variáveis aleatórias, que são exatamente problemas básicos que você vai identificar determinado problema como sendo aquele problema é uma variável aleatória geométrica, aquele problema é uma variável aleatória Bernoulli, aquele problema é uma variável aleatória binomial. Então, essa variável aleatória Bernoulli, ela vai representar uma classe de problemas, tá? Aí a Bernoulli é a mais simples de todas das variáveis aleatórias, tá? Ela simplesmente vai te dizer qual a probabilidade de ter um sucesso ou um fracasso em qualquer coisa, tá? Então observa aqui, ó. Considera jogar. Aí a gente sempre usa a moeda para ilustrar, né? Mas na verdade a variável aleatória Bernoulli, ela simplesmente vai representar um sucesso ou um fracasso em determinado evento, né? Então, olha só aqui. Considere a jogada de uma moeda que resulta em cara, tá vendo? Com probabilidade P e coroa com probabilidade de 1 menos P. A variável aleatória Bernoulli, ela assume valores dependendo se o resultado é cara ou coroa, tá? Então, ela vai assumir o valor 1 ser cara e 0 ser coroa, tá? Mas é importante informar que a gente, para ilustrar a Bernoulli, a gente usa moeda e cara e coroa, tá? Mas ela não necessariamente está associada à moeda, né? Ela está associada simplesmente a um caso em que você tem sucessos e fracassos. A definição da Bernoulli está associada à PMF dela, que é sempre assim, pessoal. A probabilidade de você ter x igual a 1 vai ser sempre o quê? Vai ser sempre P, tá? E a probabilidade de você ter x igual a 0 vai ser o quê, pessoal? 1 menos P, tá? Então, se eu digo que minha variável aleatória x, ela mapeia do meu espaço amostral o elemento cara para 1, a probabilidade de você ter x, né,
igual a 1 vai ser o quê? Vai ser cara, tá vendo? E a probabilidade de você ter o meu x sendo igual a 0 vai ser o quê? Vai ser, desculpa. A probabilidade de você ter o x igual a 1 vai ser o quê? Vai ser P, tá? E a probabilidade de você ter o x igual a 0 vai ser o quê? 1 menos P. Mas o importante é que o formato da Bernoulli é sempre assim, com essa PMF, tá vendo? Você só pode assumir dois valores na Bernoulli, x igual a 0 e x igual a 1. Né? E o x igual a 1 vai possuir probabilidade P e o x igual a 0 vai possuir probabilidade 1 menos P. Tá? Aí aqui eu digo isso, ó, que a variável Bernoulli é mais simples, mas ela pode ser usada para modelar situações mais complexas e ela é sempre utilizada, né, de uma forma genérica quando você tem dois resultados possíveis. Por exemplo, uma linha telefônica pode estar ocupada, tá? Ou pode estar livre em determinado momento. Aí o que eu vou fazer, por exemplo, pessoal? Aí eu associo o ocupado a x igual a 1. Aí eu vou associar o quê? O livre a x igual a 0. Mas eu poderia ter associado o ocupado a x igual a 0, entendeu, pessoal? Aí eu vou associar o livre a x igual a 0. Né? Uma pessoa pode estar saudável ou doente, tá vendo? Em um determinado instante de tempo. Então, o saudável vai ser o quê? Vai ser o x igual a 1, por exemplo. Aí o doente é o x igual a 0. Tá? O aluno pode estar presente ou ausente na aula. Né? O aluno pode passar de ano ou repetir de ano, entendeu? Né? Então, todas essas situações que você tem uma relação binária, você vai chamar isso de uma variável aleatória Bernoulli. O importante é que na variável aleatória Bernoulli ela só vai poder assumir dois valores, que é o quê? X igual a 0 e x igual a 1. E sempre o x igual a 1 tem que ser a probabilidade dele é o quê? É Pzinho. E a probabilidade do x igual a 0 vai ser 1 menos P. Tá? Aí aqui eu já digo alguma informação que a gente vai ver depois. Tá? Isso aqui é o valor esperado de uma Bernoulli, que é P, e a variância de uma Bernoulli. Né? A variância é como se fosse uma medida de variabilidade, né? De quanto que a variável aleatória vai variar. Mas só para vocês terem uma noção, né? Vamos substituir aqui, né? Se você tem uma moeda justa, pessoal, como vai ficar a PMF da minha variável aleatória x, pessoal, em uma moeda justa? Vai ficar como? A probabilidade de x igual a 1 vai ser quanto, pessoal? P, né? P, né? Não, vai ser meio, né? Se for justa, tá? Ah, tá. Tá, beleza? Né? Agora imagina, aí seria meio e meio. Agora imagina que eu tenho uma moeda que ela é super tendenciosa. E a probabilidade de você obter cara é 1, por exemplo, pessoal. Aí a probabilidade de você obter coroa é 0, tá? Aí olha só, aí o valor esperado dela vai ser o quê? Vai ser P, tá vendo? Meu P aqui é 1, não é? Porque eu falo que ela é super tendenciosa, essa moeda. E a minha variância vai ser quanto, pessoal? Tá vendo? Só substituir, ó. Meu P vai ser 1, aí vai ficar o quê, pessoal? 1 menos P, né? Só que meu P é 1, aí vai ficar o quê? 0, tá vendo? Beleza? Essa variância é o quê? Ela vai me dizer o quanto que a variável aleatória está variando ao redor da média. Vai ficar mais claro depois, mas vocês podem ver que nesse caso, observe, isso eu não falei para vocês, tá? Isso eu vou falar depois, mas já dá para vocês irem construindo uma intuição. Porque, olha só, o valor esperado essa variável aleatória só ocorre para x igual a 1, correto? Porque a probabilidade do x ser igual a 1 é 1. Tudo bem, pessoal? Uhum. Então, aí você vê que o valor esperado dela vai ser quanto, pessoal? Vai ser 1, tá vendo? Porque é o Pzinho. Uhum. Aí eu falo assim, aí olha a variância dela. A variância dela deu 0. Faz sentido isso? Que a variância dela seja 0? Ah, então é porque ela não vai alterar, vai ser sempre 1, né? Exatamente, entendeu? Então, ela sempre vai alterar. Aí, como ela vai sempre alterar, não tem variância. Aí, vamos fazer o contrário, então.
Aí vamos ver o que acontece, pessoal. Se eu falar o que é o contrário, ó. Se eu falar, né, que meu P é 0, ou seja, a probabilidade de acontecer cara, tá? Né, esse aqui é o cara, né? E embaixo é coroa, tá? Aí se eu digo que a probabilidade de acontecer cara é 0, então aqui é 0, tá? Pzinho igual a 0. Então aí meu 1 menos P vai ser o quê, pessoal? Vai ser 1, tá? Né? Então aí você vê que ó, o valor esperado de x vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 0. Por quê? Porque eu sempre vou obter x igual a 0, porque a probabilidade de obter x igual a 0 é o quê? É 1. Aí, novamente, como o meu Pzinho é 0 e eu estou multiplicando por Pzinho, minha variância também vai ser 0. Porque eu vou estar sempre obtendo o quê? Eu vou estar sempre obtendo x igual a 0. Então, né, se eu vou ter um determinado estimador, né, por exemplo, estimar, por exemplo, a quantidade de pessoas que foram contaminadas pelo Covid-19, né? Eu quero que o valor, o meu estimador, pessoal, ele vai variar, tá? Mas eu quero que o valor esperado do estimador seja próximo do verdadeiro. E eu quero o quê? Que meu estimador seja o quê? Tem uma pequena variância. Né? Por quê? Que eu quero que ele seja bem próximo do valor verdadeiro. Aí tem uma classe de estimadores, por exemplo, que é estimadores de variância mínima, ou seja, para que ele esteja bem próximo do valor verdadeiro, para que ele varie bem pouco em relação ao valor verdadeiro. Deu para entender esse slide aqui, pessoal? Alguma dúvida? É. Aí, por exemplo, outro exemplo, né? Eu posso também associar a distribuição Bernoulli, né, que eu falo que ela está sempre associada a essa ideia de fracasso e sucesso, né? Aí, por exemplo, a distribuição Bernoulli pode ser associada para modelar a ocorrência de uma linha telefônica estar ocupada ou está livre. Aí eu associo o quê? Aí eu vou fazer aí esse ocupado aqui é um elemento, tá vendo? Não numérico do meu espaço amostral, né, que eu digo que esse ômega 1 aqui ele está no meu espaço amostral ômega, e o fato da linha não estar ocupada, ou seja, ela está livre, é um elemento do meu espaço amostral ômega. Tá? Então, eu mapeio o fato da linha estar ocupada para x igual a 1, e eu mapeio o fato da linha estar não ocupada para x igual a 0. Tá? Aí eu tenho o quê? Como eu tenho uma variável aleatória Bernoulli, né, x igual a 1 é o quê? É o fato da linha estar ocupada, e x igual a 0 é o fato da linha não estar ocupada. Aí a probabilidade da linha estar ocupada vai ser o quê? Vai ser Pzinho. E a probabilidade da linha não estar ocupada vai ser o quê? Vai ser 1 menos P. Tá? Aí o P pode ser qualquer valor, né? Beleza? Então vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Imagina que eu jogo uma moeda 3 vezes, tá? Eu faço 3 lançamentos de uma moeda e eu quero saber de quantas formas, né? Tá vendo aqui? Faltou só a interrogação, né? Eu pergunto aqui, tá vendo? De quantas formas diferentes é possível obter 2 caras em 3 lançamentos de uma moeda, pessoal? Seriam 3 formas? 3 formas, né? Porque na primeira forma eu vou ter o quê? T, né? H. Aí eu vou ter H, T, H. Né? E eu vou ter o quê? H, H, T. Tá? Todo mundo concorda comigo? Sim. Então aí eu vou fazer. Aí tem uma nova pergunta para vocês aqui.
Aí a segunda pergunta, qual a probabilidade de eu obter 2 caras em 3 lançamentos de uma moeda justa? Aí, pessoal, vou até generalizar um pouquinho isso aqui. Aí, considera que a probabilidade de obter cara, tá? É P, tá? Só para ficar melhor. E a probabilidade de obter coroa é 1 menos P, tá? Então, qual a probabilidade de obter 2 caras em 3 lançamentos de uma moeda? Isso aí é para vocês saberem, tipo assim, no reflexo. Vai ser 1 menos P elevado a 3 menos 1 vezes P. Vai ser o quê? Fala de novo, por favor. 1 menos P elevado a 3 menos 1, caso 2, né? Vezes P. Isso, ele vai dar isso. Né? Porque isso aqui, 1 menos P você está levando em consideração o quê? Na verdade é 1 menos P vezes P ao quadrado, né? Uhum. Isso, então vai ficar aqui, né? 1 menos P, né? Porque eu tive que obter uma coroa, né? Vezes P ao quadrado, porque eu tive que obter o quê? 2 caras, né? Não é isso? Pera, Mas está faltando uma coisa aí. E aí, Lucas, o que está faltando aí? é que você pode jogar muitas vezes. Não, pera. N vezes, no caso são 3. Vixe, não sei, professor. Não, é exato, é porque você se acertou aqui. É o menos P, né? Que é exatamente a probabilidade de você obter uma coroa, né? E normalmente o pessoal esquece isso aqui. Porque é o seguinte, né? Normalmente os alunos falam às vezes que é só P ao quadrado, que é a probabilidade de você obter 2 caras, né? Só que normalmente os alunos esquecem do 1 menos P, porque para você obter 2 caras, você teve que obter o quê? Uma coroa. Então você tem que colocar esse 1 menos P, tá? Só que tem mais uma coisa que vocês esqueceram. É porque vocês podem obter, né, 2 caras e 3 coroas de 3 formas diferentes. Que são essas 3 formas aqui, tá vendo? Então a probabilidade de você obter 2 caras e 2 caras em 3 lançamentos vai ser o quê? 3 vezes isso que o Lucas falou. É verdade, faz sentido. Faz sentido, né? Aí esse 3, na verdade, aqui é aquele binômio de Newton, que vai ser 3, ó. Você vai realizar 3 lançamentos, você está interessado em 2 resultados, que vai ser exatamente aquele 3 fatorial, né? 2 fatorial, tá? E 3 menos 2 fatorial. Aí o que acontece, pessoal? Vai ficar o quê, ó? Em cima vai ficar 3 vezes 2 fatorial, né? Aí embaixo tem 2 fatorial e 1 fatorial, né? Aí eu cancelo 2 fatorial com 3. Com 2 fatorial vai ser igual ao quê? 3. Está vendo exatamente o que a gente viu. Aí isso aqui, né, que a gente está fazendo, vai ser exatamente o que a gente vai chamar de variável aleatória binomial. Que é o quê? Quando você joga uma moeda múltiplas vezes. Ou quando você, por exemplo, eu falo para vocês assim, qual a probabilidade de você, se eu digo que a probabilidade de você passar no curso é P, né? E a probabilidade de você reprovar é 1 menos P. Aí eu digo assim, qual a probabilidade de você fazer o curso, sei lá, 10 vezes, né? E você passar 5 vezes, né? Aí isso aqui, tá vendo? Quando você está repetindo a variável aleatória Bernoulli, aí a gente vai ter o quê? Uma variável aleatória binomial. Aí tem vários casos, né? Por exemplo, a probabilidade de eu ligar para uma pessoa e o telefone dar ocupado é P. Então a probabilidade de ele estar livre é o menos P. Aí eu pergunto, qual a probabilidade de eu ligar para a pessoa 100 vezes e 3 vezes estar ocupado? Tá vendo? Então eu estou fazendo o quê? Eu estou jogando uma moeda muitas vezes. Que é o quê? Qual a probabilidade de jogar moeda 100 vezes e obter cara 5 vezes? Né? Aí eu já estou, quando eu repito, né, a variável aleatória Bernoulli, eu já vou obter o quê? A variável aleatória binomial. Tá? Então, olha só aqui, pessoal. Ó.
Considere que x seja o número de caras na sequência de n jogadas. Então, tá vendo? Eu tenho n jogadas, né? E eu vou falar que essa variável aleatória... Aí, olha, n jogadas, tá? Em cada cara, a moeda é cara com probabilidade P, ó. E coroa com probabilidade menos P. Tá? Independente das jogadas anteriores, tá? Então, uma jogada não interfere nas outras jogadas. Né? Aí eu quero saber qual a probabilidade, pessoal. Essa PMF aqui que está no quadradinho, ela vai me dizer o quê? A probabilidade de obter, né, a probabilidade de obter X caras em N jogadas. Né? Então, pessoal, como vai ficar essa probabilidade de obter X caras em N jogadas? Aí, primeiro, ó, eu vou colocar aqui aquele binômiozinho de Newton, tá vendo? Que ele vai me dizer de quantas formas diferentes eu consigo arranjar X caras em N jogadas, tá vendo? Aí aqui vai entrar aquela parte da probabilidade. Então, eu estou interessado em obter X caras em N jogadas, pessoal. E a probabilidade de obter cara é P. Aí como vai ficar o restante aqui? E aí, Lucas? Me salva aí, Lucas. Eu vou jogar a moeda N vezes, tá vendo? Aí eu quero saber a probabilidade de obter X caras. A probabilidade de obter cara é P. Tem alguém me escutando? Aham. Ficaria, tipo, 1 menos P ali, vezes o P, né? E aí o P seria elevado a X? É porque eu quero, olha só, eu quero obter cara X vezes, né? E a probabilidade de obter cara é o quê? É P, então vai ficar P elevado a X. Ah, sim. Só que eu tenho que também obter, para obter cara somente X vezes, né, pessoal? Eu tenho que obter o quê? Coroa quantas vezes? N menos X. Uhum. Então vai ficar o quê? 1 menos P elevado a N menos X. Tá vendo? Só que aqui ao invés de ser casinha, é X, né? Entendeu? Aí quando eu coloco P elevado a X, 1 menos P elevado a N menos X, esse termo vai cuidar exatamente de obter, né, X caras, e o próximo termo, que é 1 menos P elevado a N menos X, vai cuidar de obter o quê? N coroas. Aí esse termo, que é o binômio de Newton aqui, NX, né, vai ser o quê? Ele somente vai me dizer de quantas formas diferentes que eu consigo, em N jogadas, organizar X caras. Por exemplo, no exemplo anterior, a gente viu que se eu jogo a moeda 3 vezes, eu consigo organizar 2 caras, né, sendo obtidas de 3 formas diferentes. Tá? Aí naquele caso, né, tá vendo? O meu 3, 2 deu quanto? Deu exatamente 3. Tá? Substituindo n igual a 3 e x igual a 2. Alguma dúvida aqui, pessoal? Vocês têm que estudar mais para participar mais, pessoal. E, tipo assim, já vendo assim, é provável que as notas fiquem muito ruins, tá, pessoal? E se eu ver que, do jeito que tá, as notas estão boas, eu vou ter que dar prova oral, entendeu? Porque vai ter, com certeza, aluno colando, entendeu? Então, vamos lá, pessoal.
Alguma dúvida aqui? Não deu pra entender. Bem, então, tentem fazer esse exercício 2 aqui para mim, por favor. Tentem fazer esse primeiro aqui, que eu acho que é mais tranquilo, mais didático. Aí fala para mim, pessoal, qual é o Nzinho, né, e qual é o Pzinho nesse exemplo? O N é 6, né? Tá vendo? Aí vocês pensam o quê? Vê se vocês conseguem enxergar, né? Que na verdade esse exemplo é igual a você estar jogando uma moeda. Vocês conseguem ver a similaridade? É bem parecido mesmo. Não é porque você simplesmente... Olha só, uma empresa exportadora sabe que 5% das exportações tem algum problema na documentação, né? Então, 5% dos casos tem problema na documentação em P, né, em Pzinho, né, com a probabilidade Pzinho igual a 5%, você tem problema na documentação. Então, você tem o quê? Com 1 menos P, né, de 95%, você não tem problema na documentação. Então, isso aqui é similar ao quê? A você tirar a cara, né, com probabilidade de 5%, você tirar a coroa com probabilidade de 1 menos P, de 95%, né? Só que ele diz que você vai realizar negócio com 6 clientes diferentes. Então, isso aqui é como se você estivesse jogando a moeda 6 vezes diferente, tá? Vocês enxergam isso, pessoal? Uhum. Então, você vê que, apesar de eu estar falando aqui de exportadora, né, e de problema na documentação, na verdade, você pode enxergar isso aqui simplesmente que você está jogando uma moeda 6 vezes, tá? Né? Aí, como eu estou jogando a moeda 6 vezes, meu Nzinho vai ser igual a 6, tá? E meu Pzinho vai ser igual a 5%. Tá? Aí, usando a regra aí da binomial, qual vai ser a probabilidade de eu ter problemas exatamente com dois clientes, né? Aí teria que fazer aquele NX, né? Eu esqueci o nome. Aí vai ser o quê, pessoal? Ó, probabilidade do xzinho, né, ser igual a 2. Né? Que aí vai ser o quê? 6, né? 2 né? Uhum. Que aí vai ser igual a P tem problema, né? Então 2 tem que ter problema. Então vai ser 0,05 elevado ao quadrado, 0,95, 6 menos 2, que é igual a 4. Todo mundo concorda? Uhum. Façam saber para mim, por favor.
Pessoal, vocês lembram que para fazer a prova eu estou pedindo para vocês usarem câmeras, tá, pessoal? Alguém tem uma sugestão de como fazer essa B aí? 6. A probabilidade de 1 seria 6, 1 e o resto igual ou parecido? Fala de novo, seria o quê? P de... Eu não entendi, P pode de falar de 1 novo. seria P de 1. Porque aqui você quer ao menos um apresentar problema, então seria o quê, pessoal? Seria o quê? Então, ao menos um dá problema, né? Então, você concorda que seria assim a probabilidade de x1, né? Mais a probabilidade de x2. Vê se faz sentido isso. Seria isso? Mais até infinito. Porque pode ser, x pode assumir o valor 1, x pode assumir o valor 2, e x pode assumir o valor 3, e assim até infinito. Faz sentido? Sim. Seria até o total Seria do até espaço 6, né, no amostral. caso. Isso. Com certeza, até 6. Né? Então, vocês podem fazer assim, né? Que seria a probabilidade de, em 6 clientes, você ter 6 com problemas, né? Tudo bem? Então, vocês poderiam fazer, simplesmente calcular cada um desses termos, né? De 1 até 6, né? E somar todos eles. Vocês concordam, pessoal? Sim. Aí, mas tem uma forma mais inteligente de fazer isso. Qual seria a forma mais inteligente? Essa aqui está certa, tá? Mas qual seria a forma mais inteligente de fazer isso? 6 vezes a probabilidade de 1 acontecer, né? Não. E... Por... Não sei. Seria você calcular a probabilidade de zero de acontecer 0 defeitos. Aí você simplesmente vai fazer o quê? A probabilidade de você ter pelo menos um problema vai ser o quê? Vai ser 1 menos a probabilidade de você ter 0 problemas. Faz sentido, Lucas? Faz. Foi bem mais fácil assim até, né? Faz sentido. Para o Lucas, você falou de 6 vezes P de x de 1, né? Isso seria verdade se P de x de 1 fosse igual a P de x de 2, se fosse igual a P de x de 3, entendeu? Mas eles são diferentes entre si, entendeu? Por isso que você não pode dizer simplesmente que o somatório desses caras é 6 vezes P de x de 1. Tudo bem? Ok. Se eles fossem iguais, sabe? Se P de x de 1 fosse igual a P de x de 2, que fosse igual a P de x de 3, aí você simplesmente poderia realmente fazer dizer que esse somatório é igual a 6 vezes P de x de 1. Mas como eles são diferentes entre si, né, você não pode fazer simplesmente dizer que esse somatório é igual a 6 vezes P de x de 1. Aí você pode calcular no braço aí, né, botar no computador e ver que eles são diferentes entre si. Então, repetindo, né? Se eu estou querendo saber, ao menos um apresentar problema. Então, se eu estou interessado que ao menos um apresente problema, né?
Eu estou interessado em saber o quê? Qual a probabilidade de eu ter um problema, 2 problemas, 3 problemas, 4 problemas, 5 ou 6 problemas em 6 jogadas. Né? Então, o jeito mais simples de fazer isso é realmente somar todos esses termos. Né? Só que né, o evento complementar ao ter o quê? Ao menos um problema é o quê? Não ter problema nenhum. Então, eu posso calcular a probabilidade de eu não ter problema nenhum e fazer um menos P de zero. Tá? Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Aí a C, né? A C que é o quê? Ó? No mínimo 4, né? Aí no mínimo 4 vai ser o quê, pessoal? Seria o P4, né? O PX5 e o PX6. PX6. Isso, PX4 mais PX5, né? Mais PX6. Aí é só eu substituir lá. Aí essa D aqui, né? Aí essa D aqui, exatamente 5 não apresentarem problemas. No caso, seria 1 menos o PX1, né? Exatamente, né? Porque você quer que 5 não apresente problemas, né? Então você tem que calcular o quê? A probabilidade de 1 apresentar problema somente, né, pessoal? Aí vai ficar o quê? 1 menos probabilidade de quê? De 1 apresentar problema. Você vai calcular simplesmente a probabilidade. Não, pessoal. Aqui é P de x1 exatamente, né? Nem precisa de esse 1 menos. Concorda, Thiago? Ah, sim. Verdade, verdade. Porque, olha só, a probabilidade de 5 não apresentar problema é exatamente igual ao quê, pessoal? A probabilidade de 1, exatamente 1 apresentar problema. Todo mundo concorda comigo? É verdade, verdade. Beleza? Mas alguma dúvida aí nesse exemplo, pessoal? Agora é hora de tirar dúvida nisso aqui. Tentem fazer esse exemplo aqui para mim, por favor. Esse exercício 2 do livro. Você considera que um ano tem 365 dias, tá, pessoal? Nem precisa fazer conta nesse exemplo, não. É só deixar ali nesse formato aqui, tá? Dessa equação que eu vou pintar aqui de amarelo, tá? É só deixar nesse formato aqui, tá? Que já eu fico satisfeito já. Nesse formato em amarelo aqui. Então, você vai para uma festa com 500 convidados, tá? Qual a probabilidade de exatamente um outro convidado fazer aniversário no mesmo dia que você? Aí faz esse exemplo aí para a gente terminar a aula. E, por favor, pessoal, estudem muito em casa. Bota um objetivo de estudar essa matéria 2 vezes, 3 vezes por semana, entendeu? Fazendo exemplo. Fazendo exemplo, fazendo exercício do livro, entendeu? E se você observar, vocês conseguem enxergar esse exemplo, exercício 2 aí que eu botei, como sendo jogada de moeda? Vinícius, consegue enxergar esse exemplo aí como sendo uma jogada de moeda? Sim, ela observei como se fosse uma jogada de moeda de cada convidado. Tipo, qual a chance de ter um aniversário, entre aspas? Assim, Exatamente, ó, é que cada jogada de moeda é como se fosse a pessoa ter aniversário no mesmo dia que você, né? Só que como você tem 500 convidados, você está jogando a moeda o quê? 500 vezes, né, pessoal? Né? Todo mundo concorda?
Aí quando você enxerga esse problema como sendo jogada de moeda, né, N vezes, em que elas às vezes são independentes entre si, aí você vê, isso aqui é binomial. Aí praticamente você já escreve o problema usando o que? A PMF da binomial, entendeu? Então, para isso que você estuda a variável aleatória. Você olha para o problema e você identifica qual é a sua variável aleatória. Aí você já usa tudo que você já sabe sobre a variável aleatória, por exemplo. Aí você usa a PMF dela, você já sabe falar que o valor esperado dela é NP, que a variância dela é NP 1 menos P. Então, quando você identifica que o problema que determinado problema corresponde a determinada variável aleatória, você já sabe muita coisa sobre o problema. Então, escrevam para mim qual é a PMF, né, da probabilidade de um outro convidado fazer aniversário no mesmo dia que você. Exatamente um convidado, tá, pessoal? Eu acho que o P seria 1 sobre 365 Isso e o mesmo. N são 500, né? Isso, exatamente. Porque a probabilidade de você pegar o Pzinho é 1 sobre 365, que é a probabilidade de você pegar um convidado aleatório e ele fazer aniversário no mesmo dia que você. Né? N igual a 500, porque você está jogando a moeda 500... Opa, você falou que o N é quanto? Eu falei 500. Por que isso não está certo? Porque Um dos 500 justamente seria convidados é cuidado. você. Ah, sim. Então o N vai ser o quê? 499. Isso aí é coisa que até professor erra, né? Se não tiver atento. Né? Então, aí vai ser como, pessoal? Qual vai ser meu P de minha PMF aqui? Vai ficar como? Vai ficar assim, né? 1, que aí vai ficar o quê? Ó, eu vou jogar 365 vezes, né? Não, eu vou jogar 499, né? Isso. Aí, para 1, né? Para 1. Aí a probabilidade de ele fazer aniversário no mesmo dia que eu vai ser 1 sobre 365, né? Elevado a 1. Aí vai ficar 1 menos 1 sobre 365, né? Que é exatamente 1 menos P, vezes o quê? Vezes o N menos 1, tá? Aí por isso que vai ficar aqui o quê? 498. Tá? Porque 1 tem que fazer aniversário no mesmo dia que eu e eu vou ter que o quê? E eu tenho que 498 outros convidados têm que fazer aniversário em outros dias diferentes. Aí por isso que vai ser 1 menos 1 sobre 365. Né? Só para simplificar, né? Vai ficar o quê? 499, 1, né? Que é igual a 1 sobre 365, vezes 364 dividido por 365. Tá? E na verdade 499 aqui, tá? Sobre 1 dá exatamente 499, tá? Porque vai ficar assim, ó, pessoal. Né? É besteira, mas vamos fazer, né? 499 fatorial, 1 fatorial, 499 menos 1 fatorial. Né? Que vai ficar igual ao quê? Que é igual a 499 vezes 498 fatorial. 1 fatorial vezes 498 fatorial. Que aí corta aqui, né? Aí vai ficar só 499, tá? Então, a probabilidade de obter uma pessoa fazer aniversário no mesmo dia que eu vai ser igual ao quê? Vai ser 499 vezes 1 sobre 365 vezes 364 dividido por 365 elevado a 498. Todo mundo entendeu? Sim. Aham. Então, você vê que o objetivo, nesses casos, né, você vê um problema assim, é você tentar enxergar ele, né, como sendo, primeiro, tipo assim, eu estou jogando uma moeda aqui,
Se eu estou jogando uma moeda uma vez só, aí é o quê? É Bernoulli. Se eu estiver jogando a moeda múltiplas vezes, né? Aí eu já tenho o quê? A binomial, né? Aí nesse caso eu tenho aqui, o cara faz aniversário no mesmo dia que eu ou não. Ah, isso aqui é uma Bernoulli. Isso aqui é uma jogada de uma moeda. Só quando eu vejo que eu tenho 500 convidados, eu vou estar jogando essa moeda 500 vezes, né? Então eu vou ter o quê? Uma binomial com n igual a 500. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Ô, Guilherme, na prova a gente teria que fazer uma conta dessa assim ou a gente pode usar de alguma forma a calculadora? Não, na prova vocês podem usar a calculadora. Ah, tá. Porque levar um desses daí não dá pra fazer na mão. Não vou botar nada absurdo que você tem que fazer sabe, um troço desse, não, pode ficar tranquilo. Tudo vai dar pra fazer com calculadora normal. Aí eu vou pedir para vocês, eu vou botar esse vídeo lá no YouTube, tá? Na playlist, então vocês, por favor, quem tiver com dificuldade, assistam de novo e sempre procura tampa, né? Tipo assim, a solução e tenta fazer sem ver, né? Aí você sempre assim, tem que ser sempre tampando, entendeu? Se você vê a solução, é a coisa mais mole do mundo, aí você vê, sabe, uma solução. Então você tem que sempre tampar e fazer sozinho, entendeu? Então coloque uma meta aí de estudar, sabe? 1h15 aí 3 vezes por semana a probabilidade para não ter problema, entendeu? Se estudar assim, não vai, sabe, vai passar direto sem problema, entendeu? E vai gostar da matéria. Agora, se não estudar, aí vai ficar complicado, pessoal. E vocês não estão estudando muito não, tá? Então, estudem mais, assistam os vídeos, façam os exercícios. Eu vou botar esse vídeo hoje no YouTube e vou colocar esse slide já está no Microsoft Teams, tá? Então, pegue esses PDFs todos, estudem e tirem dúvidas comigo, beleza, pessoal? Beleza, então. Beleza, pessoal, estudem bastante aí até semana que vem. Aí, semana que vem a gente começa da variável aleatória geométrica. Aí a gente vai falar variável aleatória geométrica, hipergeométrica e Poisson. E aí vai continuar. Beleza, pessoal? Então até semana que vem. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu, Tchau, Guilherme, um tchau. abraço. Valeu, professor. Tchau. Valeu, professor. Valeu.